Fala, queridos alunos! No vídeo de hoje eu vou ajudar você a resolver as atividades da semana 1 do Plano de Estudos Tutorado de Química do terceiro ano do ensino médio. O terceiro ano estuda principalmente a química orgânica. Química orgânica é a química do carbono. Para estudar a química do carbono, é importante então que a gente conheça esse elemento e as ligações químicas que ele forma. Como é que o carbono forma as cadeias gigantescas de carbono ligado em outro carbono. E quando eu falo ligado em carbono, ligação dupla, ligação tripla, tetraédrico, é importante que você saiba o que isso significa. Por isso, as atividades dessa primeira semana consistem mais como uma revisão de um conteúdo que provavelmente você viu lá no primeiro ano do ensino médio. Ligação covalente e geometria molecular. Então vamos lá então. Ligação covalente é uma ligação química caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre átomos. Um átomo se liga a outro átomo para formar as diversas substâncias que nós temos ao nosso redor. E essa ligação pode ser de diversas formas, entre elas ligação covalente, ligação iônica ou ligação metálica. A que nós vamos estudar aqui hoje é apenas a ligação covalente. Na ligação covalente, os átomos se unem através do compartilhamento de elétrons. Para quê? Para atingir a estabilidade. No mundo atômico, a estabilidade é atingida, em geral, quando o átomo obtém 8 elétrons na sua camada de valência. O que é a camada de valência? A última camada. Dessa forma, eles compartilham os elétrons, como os átomos de cloro nessa molécula. Observa que o cloro ele tem 7 elétrons na sua última camada. Ou seja, para atingir o octeto, para atingir os 8, falta apenas um. Então, se dois átomos de cloro se unem, eles podem compartilhar um e assim, os elétrons que estão sendo compartilhados, eles estão circulados. E aí os elétrons que estão compartilhados passam a pertencer aos dois átomos de cloro. Dessa forma, os dois possuem 8 elétrons. E essa ligação, esse compartilhamento de elétrons é que é a ligação covalente. Existem 3 tipos de ligação covalente: ligação simples, ligação dupla ou até mesmo a ligação tripla. Como funciona isso? Nesse exemplo que a gente deu do átomo de cloro, um átomo de cloro possui 7 elétrons, outro átomo de cloro que também possui 7 elétrons, e aí, para que os dois atinjam a estabilidade, o que acontece? Eles compartilham um elétron cada com o outro. Agora os dois têm 8 elétrons, mas em algumas outras ocasiões, para atingir o octeto, é necessário que ocorram essas ligações múltiplas. Por exemplo, o oxigênio ele possui 6 elétrons na camada de valência. Quando ele for ligar com outro oxigênio que também possui apenas 6 elétrons na camada de valência, formando a molécula de oxigênio que nós estamos respirando, o O2, é necessário então que haja o compartilhamento de dois pares de elétrons para que o octeto seja atingido. E isso aqui é o que a gente chama de ligação dupla. Então eu tenho a ligação simples, representada por um tracinho só, a ligação dupla, são 2 tracinhos, e também é possível acontecer a ligação tripla. Pera aí, professora, é necessário eu saber quando um átomo faz ligação simples, quando ele faz ligação dupla, quando faz tripla? Ninguém vai me contar isso não? Sim. É necessário você saber saber determinar quais são as ligações presentes na molécula, e é isso que a gente vai ver agora. Para determinar a fórmula eletrônica de uma molécula, é necessário a gente seguir alguns passinhos simples. O primeiro passo é calcular o total de elétrons de valência. Por exemplo, vamos fazer um exemplo. A molécula de CO2, né? Vamos desenhar a fórmula molecular dela. Para desenhar, o primeiro passo então é quantos elétrons ele tem no total, na camada de valência. O átomo de carbono, ele está na coluna 4A da tabela periódica. Então ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, 4 elétrons do carbono, mais o oxigênio, que está na coluna 6A, possui 6 elétrons na camada de valência. Então, mais 6 elétrons. Só que observe que a molécula de CO2 possui 2 átomos de oxigênio. Então, é 6 vezes 2.
No total, então, aqui eu tenho 6 vezes 2, 12, com 4, 16 elétrons. O que essa continha significa? Essa continha significa que eu tenho 16 elétrons para distribuir. Ou seja, na hora que eu for desenhar o átomo de carbono com os átomos de oxigênio e distribuir os pontinhos, não pode ter mais que 16 pontinhos. Tem que ter exatamente nem mais nem menos, tem que ter 16 elétrons distribuídos. O segundo passo é determinar o átomo central e fazer uma ligação covalente entre ele e os outros átomos. Nesse caso, geralmente o átomo central é o primeiro elemento que aparece na fórmula. Então, CO2, o átomo central é o carbono. Então, eu vou desenhar o C no meio, os dois oxigênios em volta e fazer o que? Uma ligação simples entre eles. Fazer aqui uma ligação, um elétron, outro elétron, um elétron, outro elétron, e a ligação geralmente a gente circula assim. Beleza, perfeito. Qual que é a próxima etapa? Completar o octeto dos átomos, deixando o átomo central por último. O que é completar o octeto? Completar o octeto é deixar os elementos com 8 elétrons na camada de valência. Então, deixar o átomo central por último. O oxigênio, então, vamos completar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com os dois da ligação, já deu 8. Para o próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já deu 8. Mas aqui nós temos que observar um pequeno problema. Lembra da continha que nós fizemos lá no início, que tem que ter 16 elétrons no total? Se a gente contar o tanto de pontinho que eu já desenhei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já desenhei os 16. E o que aconteceu? O átomo de carbono, ele só tem os elétrons da ligação, que são 2 de um lado e 2 do outro, 4 elétrons. Ele tem que ter 8, todos os elementos têm que ter 8. E aí, nessa situação onde isso acontece, é que nós vamos para o passo 4. Se necessário, às vezes não é, então às vezes é só ligação simples, mas quando é necessário, a gente tem que fazer ligação múltipla. Então aqui, o que eu vou fazer? Ao invés de desenhar, vou apagar aqui esses um par de elétrons para cada lado aqui e desenhar eles, ao invés de desenhar eles só do oxigênio, eu vou desenhar eles aqui, ó, fazendo uma ligação. Essa é a fórmula que a gente chama de fórmula eletrônica. Outra fórmula de representar isso seria com a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, nós escondemos os elétrons, então fica o C, duas ligações, então dupla O, dupla O. Nós escondemos os elétrons. E a fórmula molecular é aquela que a gente já conhece, que eu só represento os elementos, CO2. É de extrema importância saber montar essa fórmula eletrônica, porque é só com ela que você vai conseguir determinar a geometria daquela molécula, como aquela molécula está organizada no espaço. E é sobre isso, e exclusivamente sobre a geometria molecular, é que são as atividades dessa semana. Para a gente conseguir determinar a geometria molecular, vai ser necessário a gente consultar uma tabelinha como essa. Então, por exemplo, a nossa molécula que a gente acabou de desenhar a fórmula eletrônica dela, CO2. Então aqui está CO2. Então nós acabamos de ver como que é a fórmula eletrônica do CO2. Nessa fórmula eu tenho C com uma ligação dupla com o oxigênio e outra ligação dupla com outro oxigênio. Não existe nenhum par de elétrons em cima aqui do carbono. Todos os elétrons aqui do carbono, eles estão em ligações.
que são essas 4 ligações em volta dele. E que fica a dica, o carbono sempre faz 4 ligações. Então, no caso, eu tenho que dar uma olhada aqui nessa primeira coluna, na primeira coluna desse quadro, e olhar aqui a quantidade de nuvens eletrônicas que eu possuo ao redor do átomo central. O átomo central, então, é o carbono, e eu possuo aqui, ó, 2 nuvens eletrônicas. Essa ligação dupla conta como uma nuvem eletrônica, e a outra ligação dupla conta como outra nuvem eletrônica. Sendo que dessas 2 nuvens, nenhuma delas, 0, é de par isolado. O que seria esse par isolado? Seria numa situação em que eu tivesse os elétrons ali sem estar em uma ligação, pares de elétrons não ligantes. Então, nessa situação com 2, observa aqui, eu analisando a tabela, eu tenho 2 nuvens de elétrons, 0 pares isolados, portanto, a geometria linear significa que essa molécula ela é reta. 180 graus aqui. 180. Perfeito? Vamos fazer então outro exemplo. Molécula da água. Se você for fazendo primeiramente a fórmula eletrônica, seguindo os passos anteriores, a gente vai chegar na seguinte fórmula eletrônica para a água. H2O. A fórmula vai ser o oxigênio no centro, uma ligação entre um hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio e 2 pares de elétrons isolados, não ligantes. Você vai observar um detalhe na molécula da água. Primeiramente, o hidrogênio não fica com 8, não precisa de 8 elétrons para atingir a estabilidade, apenas 2. Uma das exceções, uma das muitas exceções a essa regra do octeto. Segunda coisa é que no caso dessa molécula, como eu disse, geralmente o átomo central é o que vem primeiro. Nesse caso não tem como o hidrogênio ser o átomo central, porque o hidrogênio só faz duas ligações. Então, essa é a fórmula eletrônica da molécula da água. Vamos contar então, primeiramente, quantas nuvens eletrônicas temos ao redor do átomo central. E agora, neste caso, o que conta como nuvem eletrônica? As ligações. Então, aqui eu tenho uma nuvem, outra nuvem, e também os pares de elétrons isolados. Então, aqui eu tenho outra nuvem e aqui eu tenho outra nuvem. Portanto, são 4 nuvens eletrônicas. Só que dessas, quantas nuvens são de pares isolados? 2. Então, como 2 nuvens são de pares isolados, eu possuo a geometria angular. Então, a molécula da água, ela é assim. Os bracinhos dela quebram para baixo. Então, todos os exercícios do PET são sobre geometria molecular. Você primeiro tem que fazer, então, a fórmula eletrônica. Depois que fez a fórmula eletrônica, olha quantas nuvens tem em volta do átomo central. Olhou isso, quantas dessas nuvens são de pares de elétrons não ligantes, como nesse exemplo da água. Feito isso, consulta a tabela que você vai ter uma das geometrias. Pode ser linear, trigonal plano, angular, ou tetraédrico ou piramidal. Fique à vontade para deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Nos próximos vídeos eu vou resolver alguns desses exercícios. Até lá!